Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Queridos filhos, o texto do Evangelho de hoje é bastante rico, porque nós temos diante de nós uma profunda ideia de como deve ser a nossa oração. Vejamos que Jesus está saindo de Jericó e indo em direção a Jerusalém. Jericó é a cidade mais baixa que se tinha notícia até aquele tempo em relação ao nível do mar. E Jesus subia em direção a Jerusalém. E nós bem sabemos, em Jerusalém, ele teria o encontro com o ápice da sua missão, que seria a cruz, a morte e a ressurreição. Mas no caminho aparece este homem, que não tem nome. Bartimeu não é o seu nome, Bartimeu é quem ele é. Em grego, filho do Timeu. E este homem não tem nome, justamente para que nós nos identifiquemos com ele. Sim. O evangelista vai dizer que ele é um homem cego, mendigo, e está à beira do caminho, ou seja, está à margem. Ou seja, era alguém sem voz, alguém que não era ouvido. Mas este homem sabia quem era capaz de tirá-lo das trevas. Este homem sabia quem era capaz de devolver a ele a luz. Então, quando ele ouve que Jesus está passando, ele não perde a oportunidade e grita. Na Sagrada Escritura, poucas vezes nós vamos ver essa expressão, que alguém gritou, que alguém clamou. Imaginem vocês que quando Jesus passava numa pequena cidade, como era o caso de Jericó, era uma grande confusão, era um grande tumulto. Imaginem o quanto este homem gritou para que Jesus o ouvisse. Mas eu não estou falando de gritar como alguém que fica a plenos pulmões. Eu falo de gritar como alguém que de fato alcança o coração de Jesus. Vejamos que este homem alcança o coração de Jesus não porque ele gritou mais alto com a voz mais forte. Ele alcança o coração de Jesus porque no meio daquela multidão que certamente tinha curiosos, tinha gente que só queria ver quem estava causando aquele tumulto todo na cidade, esse homem alcança o coração de Jesus porque reza com verdade. Aqui é a primeira lição que aprendemos, queridos filhos. Estar com Jesus não é simplesmente saber o seu nome. Nós sabemos o nome de um monte de gente. Se colocar a foto de uma série de pessoas famosas na nossa frente, nós vamos conseguir dizer o nome de várias delas. Mas isso não significa que a gente as conheça, não é? Mesmo ao longo da vida, mesmo ali no bairro, mesmo entre os vizinhos, se trabalha num ambiente muito grande, mesmo entre aqueles que trabalham na mesma empresa, conhecemos, ou pelo menos sabemos, o nome de um monte de gente. Mas conhecer vai muito além disso. O homem do Evangelho de hoje, ele conhece Jesus. E por que sabemos disso? Porque ele grita: Jesus, filho de Davi. É um título pouco dado a Jesus no Evangelho de Marcos. E quando esse homem grita que Jesus é o filho de Davi, ele está reconhecendo Jesus como Messias, está reconhecendo Jesus como o único capaz de devolver a ele a luz que lhe foi tirada. E é interessante perceber o que ele pede a Jesus. A oração dele é muito simples:
tem piedade de mim. Minha gente, se nós soubéssemos a implicação que isso tem, essa também seria a nossa oração. Se tem algo que precisamos pedir ao Senhor, é que Ele tenha piedade de nós. Não porque nós somos muito pequeninos, não, nada disso. Precisamos pedir que Ele tenha piedade de nós, porque só Ele é capaz de enxergar o mais profundo do nosso ser. Na missa, no ato penitencial, quando nós pedimos ao Senhor que tenha piedade de nós, nós estamos pedindo que Ele olhe para além das nossas aparências. Estamos pedindo que Ele não leve em consideração as nossas falhas, mas que Ele olhe aquilo que temos de mais profundo dentro de cada um de nós. Que Ele penetre o mais profundo do nosso ser e nos olhe com amor. E é assim que Jesus olha este homem. E Jesus atende o clamor dele e diz: chamai-o. Podemos pensar, por que Jesus não foi até ele? Meus caros, Deus espera o nosso contributo. Nós precisamos dar o nosso contributo e irmos ao encontro do Senhor. Vejamos que o evangelista deixa claro, ele, assim que ouve: coragem, levanta-te, Jesus te chama, ele não inventa desculpa. Ele podia ter dito: mas eu sou cego, como vou até Jesus? Eu não consigo caminhar até Ele. Mas aqui é interessante, ele vai ao encontro de Jesus porque ouve a voz do Mestre. É a voz de Jesus que o conduz. Então ele abandona tudo que ele tem e vai ao encontro de Jesus. E nós, queridos filhos, estamos dispostos a ir ao encontro de Jesus, ou vamos ficar inventando as mesmas desculpas esparrapadas de sempre? Eu trabalho muito. Eu não tenho tempo. Haja visto que nós estamos tão acostumados a inventar desculpas. Estamos tão acostumados a não dizer a verdade. Estamos tão acostumados a nos vitimizar diante dos outros, que por vezes replicamos isso para Deus. Quando alguém pergunta: tudo bem? A gente diz: tudo bem, mas não está bem. Quando alguém pergunta: como vai? A gente automaticamente responde: na correria. Mas correndo do quê? Para quê? De quem? Para onde? Então vejamos que nós estamos acostumados a irmos embolando a coisa, a irmos floreando as coisas, maquiando as coisas. Mas diante de Deus não é necessário isso. Porque olha como o diálogo entre o cego e Jesus é simples e profundo. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta simples, direta, reta: o que queres que eu te faça? A resposta dele também não tem floreio nenhum: mestre, que eu veja. Esta deve ser a nossa oração. Mas como disse, nós estamos tão acostumados a inventar histórias, que quando alguém se aproxima de nós, é sempre assim, né? Começa a contar uma história sem pé e sem cabeça, começa a culpar o outro, começa a desenterrar a história lá de 1900 e lá vai Guaraná com bolha, né? Nós não somos diretos. Nós temos esta falha de não conseguirmos ir direto àquilo que precisa ser dito. Aliás, é uma coisa que me irrita um pouco, sabe? Ali pelo meio das tantas eu já interrompo e digo: mas o que você quer? Né? Mas é que eu não tenho paciência, mas Deus tem conosco, né? Ele tem muita paciência conosco. Mas nós precisamos aprender a sermos diretos. O que queremos? E a nossa oração não pode ser uma ladainha de lamúrias. Não, diante de Deus não precisamos ficar inventando desculpas. Diante de Deus não precisamos ficar culpando o outro. Diante de Deus não precisamos ficar justificando muitas coisas. Diante de Deus precisamos ser verdadeiros, porque é a verdade da oração que alcança o coração de Deus. Este homem foi ouvido porque disse a verdade.
o que queres que eu te faça? Mestre, que eu veja. E vejamos que esse homem não só pede a Jesus que ele veja porque era cego, mas ele pede a Jesus que ele possa ver Jesus. Essa também deveria ser a nossa oração. Senhor, que eu possa te ver, que nada me tampe a visão de ti, que nada me impeça de ver a tua verdade, para que desta maneira possamos caminhar na direção que o Senhor espera que caminhemos. E vejamos que Jesus não faz nenhum ato extraordinário. Jesus nem toca aquele homem. Por quê? Porque Jesus vai ressaltar algo primordial. Vai, a tua fé te curou. Queridos filhos, a fé é capaz de transformar. A fé é capaz de curar. A fé é o que vai tocar o coração de Deus. Então que nós possamos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Que nós possamos pedir ao Senhor que a verdade da nossa fé alcance o seu coração. E alcançando o coração de Deus, sejamos capazes de sermos ouvidos pelo Senhor, que deseja nos fazer ver, vê-lo e cumprir a sua vontade em nossa vida.